Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 5 de Física 2. Nas últimas duas aulas a gente vinha conversando sobre o fenômeno da dilatação térmica, né? Vimos que em algumas situações não interessa o cálculo de todas as dimensões dilatando, né? Às vezes interessa só o comprimento, às vezes interessa só a superfície. Então fizemos esses cálculos nas aulas 3 e 4, né? Na aula de hoje, então, eu quero apresentar para vocês o cálculo da dilatação volumétrica, que é, na verdade, o cálculo verdadeiro, né? O cálculo real aí. Porque todos os objetos dilatam dessa forma, dilatam em todas as suas dimensões, nas três dimensões, né? Então, o nosso cálculo de hoje aí vai considerar as três dimensões do material. Vamos dar uma olhadinha no funcionamento disso aí. Olha lá, pessoal, agora então, ao invés de pensar no comprimento ou pensar na área do material, a gente vai pensar no volume desse material, né, que é a medida que expressa aí as três, né, que considera as três dimensões do material. Imagina uma caixinha, então, aqui no formato de um cubo, né? Essa caixinha, ela tem um volume inicial, porque as partículas dela estão em movimento, né? E dão a impressão aqui macroscópica de um cubinho, né? Só que assim, ó, ao aquecer esse material, as partículas começam a se agitar mais rapidamente, ocupam mais espaço, e aí a gente tem esse efeito, né, do aumento no volume do cubo. Vejam que o comprimento, a largura, né, a altura, as três dimensões do cubinho vão ficar aumentadas aqui nessa segunda situação, depois do aquecimento, né? Poderia acontecer o contrário também, lógico, pegar um objeto que está mais quente aqui, esfriar ele, e aí ele faria uma contração, ele, né, viria para uma situação desse tipo aqui. O que eu vou mostrar para vocês agora é basicamente a mesma coisa que já foi feita na aula anterior, né? E na aula, né, 3 também. Então, é muito simples para quem já entendeu as anteriores, não tem basicamente nenhuma novidade para essa aula. Olha, a gente tinha falado na aula 3 da dilatação linear, e vimos que a dilatação linear dependia do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear, da mudança da temperatura. Na aula passada, nós vimos a dilatação superficial. Vimos que depende da superfície inicial, do coeficiente de dilatação superficial, que é o dobro do alfa, né? E da mudança da temperatura. E hoje a gente vê, então, essa relação, que é basicamente a mesma coisa, só que considerando três dimensões. Agora, o que vai variar, né, a hora que esquentar ou que esfriar, não é só o comprimento, não é só a área de superfície, mas sim todo o corpo. Então, a dilatação agora é volumétrica, né? Então, posso chamar isso aqui de dilatação volumétrica ou de variação do volume. É a mesma coisa, né? Mudança no volume. Na verdade, o termo variação do volume é mais genérico, pode variar para mais, né? Pode variar para menos e acontecer contrações também. Então, variação do volume pode ser calculada considerando o volume inicial do material, o coeficiente de dilatação volumétrica do material, que é essa letrinha aqui, a terceira letra do alfabeto grego, gama, né? Esse gama, então, estou colocando aqui do lado para vocês, ó, que ele vale 3 vezes a medida do alfa, né? Então, enquanto que o beta, que a gente usava para 2 dimensões, valia o dobro do alfa, agora o gama, que a gente usa para 3 dimensões, vale o triplo do alfa. E, de novo, então, a gente vai perceber que não vai precisar conhecer tabelas, né, do gama, do coeficiente volumétrico, porque se ele é o triplo do alfa, eu só preciso conhecer o alfa, né, de algumas tabelas aí, para poder triplicar esse valor e encontrar o valor do gama para usar, né? E, lógico, a variação da temperatura também é importante. Então, vejam a nossa relação de hoje, muito parecida com as anteriores, né? Na verdade, essas 3 aulas que a gente está fazendo aí, a 3, a 4 e a 5, muito parecidos, poderia fazer de uma vez até para vocês, eu quis fazer em detalhes, né, para comentar alguns detalhes, mas são muito parecidos. Vamos lá. Então, vamos para os exercícios. Tem 2 exemplos para a gente olhar, entender direitinho, para poder trabalhar. Tá? Primeiro probleminha, então, de hoje, um paralelepípedo
a 10 graus Celsius possui as dimensões que estão aqui embaixo, estão medidas em centímetros aqui. Então é uma caixinha, né, pessoal? Imagina que é uma caixinha. Uma caixinha. Deixa eu desenhar assim, mas... E essa caixinha ela tem as medidas 10 por 20 por 30. Vamos supor que seja aqui 10, 20, 30. Né? Então a primeira coisa importante é definir o volume dessa caixinha. Né? O volume de uma caixinha desse tipo aqui no formato de paralelepípedo é o produto das três dimensões dela, ou a área da base vezes a altura. Basta multiplicar as três dimensões. Eu vou fazer isso aqui já no começo do exercício. O volume inicial é 10 vezes 20 vezes 30. 3 vezes 2 é 6, com mais 3 zeros aí, 6.000 centímetros cúbicos. Porque estava tudo em centímetro, então 3 unidades aí multiplicadas, centímetros cúbicos. Às vezes, né, no exercício de vocês, talvez já apareça o volume inicial dado, já apareça assim para vocês, e em algumas situações talvez vocês tenham que fazer uma continha desse tipo para determinar o volume. Tá? Qualquer outro problema que apareça nos exercícios, a gente vai estar comentando aí durante as aulas. Tudo bem? Bom, ele fala que a temperatura inicial do corpo era de 10 graus, mas que no final aqui ó, vai sofrer um acréscimo de volume, e a temperatura vai passar para 110. Então a temperatura vai variar de 10 para 110. Possível então definir também a variação da temperatura do corpo, que é a medida final menos a medida inicial. Então 100 graus, né, de variação de temperatura. E, além disso, observem que ele dá o coeficiente de dilatação térmica linear desse corpo, né, corpo aí que ele está falando. Vejam que o termo aqui linear significa de uma única dimensão. Então, como eu quero um cálculo de dilatação do volume desse corpo, né, estou considerando 3 dimensões, eu preciso triplicar esse valorzinho aqui. Vamos lá? Então, enquanto que o alfa foi dado aí como 8, 10 a menos 6, eu vou determinar o gama. Bem? O gama é 3 vezes o alfa. Então, 3 vezes 8, 24. 10 a menos 6. Graus Celsius menos 1, unidade de medida ali. Né? Então, vejam, eu tenho todas as medidas aqui para fazer a determinação da dilatação. Vamos para a fórmula, então. Vamos lá. Fórmula da dilatação volumétrica é volume inicial multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, né? E que multiplica também a variação da temperatura, delta θ. Substituindo os valores, eu tenho 6.000 de volume inicial, vezes o gama, que é 24, 10 a menos 6, e vezes a mudança da temperatura de 100 graus. Então, a variação do volume vai ser, né? Então, eu vou fazer ó, a continha número, né? Todos os números. Vou fazer, se eu fizer 6 vezes 24, né? 6 vezes 24 é 144, com mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? 144, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, já multipliquei, ó, 6.000 vezes 24 vezes 100. Agora eu tenho que diminuir 6 casas, já vou diminuir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a vírgula vai chegar, ó, a vírgula está aqui no final, para diminuir 6 casas ela já chega aqui, ó. Então, vamos marcar aqui, vai, vezes 10 a menos 6, e para terminar então, delta, opa, está muito feio isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aplicar só isso aqui. A variação do volume, então, vai ser de 14,4 centímetros cúbicos. Veja, o volume inicial era de 6.000 centímetros cúbicos, né? E aumentou só 14 centímetros cúbicos, um bem pequenininho, às vezes nem é perceptível, né, a olho, né, à vista assim, mas a gente fazendo medições precisas, a gente percebe essas variações no volume também. Bom, então esse é o primeiro exemplo, ó, determinar o acréscimo de volume. Esse é o acréscimo de volume. Se ele tivesse falado determinar o seu volume final, o que eu teria que fazer? Pegar esse volume inicial 6.000
e somar nesses 6.000 esse tantinho que aumentou aqui, né? Eu teria 6.014,4 centímetros cúbicos. Tudo bem? Mas não é isso que ele perguntou, né? Então, termina por aí o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, então. Nesse segundo exemplo, ele fala o seguinte, ó, um material de coeficiente de dilatação linear, de novo, hein, pessoal? Coeficiente linear. Às vezes ele dá, tá? O coeficiente volumétrico e fica mais fácil, né? Se tivesse dado aqui o coeficiente de dilatação superficial, como é que eu chegaria no coeficiente linear, né? Se ele desse o superficial, eu divido ele por 2, ele vira linear, e depois eu multiplico por 3, e aí ele vira volumétrico. Tudo bem? Poderia fazer isso. Difícil acontecer, né, da gente ter o coeficiente superficial aqui como dado, mas poderia acontecer, tá bom? Então, ó, dilatação linear, 150 micrograus Celsius a menos 1, ele preferiu usar esse micro, né? Mas na verdade o micro é 1 milhão de vezes menor, é o mesmo que 10 a menos 6, tá? Eu vou escrever esse número então, alfa aí, 150. Eu vou colocar aqui como a gente está fazendo em todos os outros, aí 10 a menos 6. Bom, então esse 10 a menos 6 é o micro que aparece aqui, ó. Teve seu volume aumentado em 25 centímetros cúbicos. Então veja, a mudança no volume é de 25 centímetros cúbicos. Ele está dando a dilatação, tá vendo? Qual era o volume inicial? Eu quero saber o V0, a pergunta do exercício é o volume inicial. Esse material, sabendo que ele sofreu uma variação de temperatura, delta θ, de 120 graus. Vejam que ele também, né, já está dando o quanto mudou a temperatura, 120 graus. Vamos lá? Vamos descobrir o V0 então? Antes disso, eu tenho o alfa e eu preciso do gama, né? O que eu tenho que fazer então? O gama é esse valor alfa aí multiplicado por 3. 150 vezes 3 é 450, 10 a menos 6, né? Então, esse 450 que eu vou usar. Agora vamos para a nossa fórmula. A variação do volume, né, ou a dilatação volumétrica, é o volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica, que multiplica o quanto mudou a temperatura. A variação do volume foi de 25 centímetros cúbicos. Atenção, hein? Se a variação de volume está em centímetros cúbicos, o volume inicial vai ter que estar em centímetros cúbicos também, tá? Na mesma unidade. Bem? O volume inicial eu quero saber. O gama é 450, 10 a menos 6, e a temperatura mudou 120 graus. Coloquei aqui. Agora eu só preciso achar o V0. Então, o V0 vai ser 25 dividido por... Olha, então, quem está junto com o V0 aqui, todos esses números aqui, tem que juntar tudo e passar dividindo, né? Está multiplicando, passar dividindo para achar o V0. Então, 25 dividido por tudo isso, ó. Eu faço 450 vezes 120, eu fiz essa continha, deu 54 mil. E aí depois eu tenho que diminuir 6 casas. Já vou fazer isso, ó. Então eu fiz 450 vezes 120, ficou 54 mil. Se eu diminuir 6 casas aqui, ó, já tenho 5 mais 1, 0, 6,0. Né? Posso jogar fora esses zeros aqui no final. Então eu vou ter 0,054. Então, esse número que eu obtive aqui já é o resultado de toda essa multiplicação aqui, tá? 450 vezes 120 e depois diminuindo 6 casas, né? Tudo bem? Agora só falta fazer a divisão, então, quando eu faço essa divisão, 25 por 0,054, eu fiz aqui, deu 462,96 aproximadamente centímetros cúbicos. Bom, isso é um valor aproximado. Certo, pessoal? Então, esse é o volume inicial. Então, esse material que aumentou esse tantinho aqui de volume, ó, de 25, né? É porque no começo ele tinha esse tantão aqui, ó. Tá vendo? E aí ele aumentou mais esse pouquinho aqui, porque ele mudou 120 graus a sua temperatura, né? Então, por causa disso aconteceu esse aumento no volume.
Gente, é isso. A dilatação volumétrica, então, muito básica, né? Muito parecida com as anteriores. Quem entendeu lá na aula 3 esse assunto, está se divertindo aí, né? Com a aula 4 e com a aula 5, porque elas são basicamente a mesma coisa. Mas geram exercícios, às vezes, um pouquinho diferentes. É legal que a gente faça, né? Bastante exercício dessa parte para entender bem. Tá bom? Próxima aula a gente ainda fala sobre a dilatação. Vamos ver a dilatação dos líquidos para poder encerrar essa parte. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, então.